Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês que estão assistindo o vídeo, se vocês ainda não forem inscritos, por favor, se inscrevam no canal. Eu estou precisando bastante de inscritos e pessoal que divulgue o meu conteúdo. Com certeza, se vocês se inscreverem, vai haver cada vez mais conteúdo de qualidade aqui nesse canal. Compartilhem os vídeos e compartilhem o canal com os amigos e com as amigas. Deem o like no vídeo, porque isso sim me ajuda muito. Ajuda até mais do que a ativar sininho. Fiquei sabendo isso nos últimos tempos. E por gentileza, deixe os seus comentários a respeito do conteúdo do vídeo ou de qualquer outra coisa que vocês queiram comentar. Queiram comentar alguma coisa, elogiar meus óculos, elogiar minha touca. Deixem aí nos comentários, certo? Dito isso, então, vamos ao vídeo de hoje. Bom, para quem gosta de cinema, para quem curte cinema e até dá para dizer quem destrincha cinema, sabe que o cinema de Hollywood, o cinema no geral, ele é feito de gêneros. E eu acho que muitos gêneros de cinema destacam mais que outros. A gente vê, inclusive, certos gêneros, durante algumas épocas, de uma certa forma sumindo ou perdendo a força, né? Por exemplo, filmes de guerra, filmes de faroeste. Embora eu goste muito de filmes de faroeste, eu acho muito interessante alguns filmes de guerra, não dá para negar que eles fazem parte de épocas de Hollywood. Existem épocas onde são feitos mais filmes destes gêneros e épocas que são feitos menos filmes desses gêneros. No entanto, existem alguns gêneros que são constantemente presentes em Hollywood. Vale destacar gêneros como, por exemplo, o terror, os filmes de ação, os filmes de ficção científica, os dramas e etc. No segmento terror, por exemplo, uma coisa que é muito comum a gente ver, assim como na literatura, são autores, são diretores que se especializam dentro dessa temática. A gente viu aí nos últimos 30, 40, 50 anos, grandes nomes despontarem no segmento terror. Autores e diretores que ficaram muito famosos, ficaram muito conhecidos dentro desse gênero, dentro desse subgênero do cinema. E assim como hoje em dia a gente vê nomes como Ari Aster e Robert Eggers despontando no gênero terror, os caras estão se tornando grandes nomes do terror contemporâneo. Claro, não só eles, mas peguei só dois exemplos. Existe um cineasta sul-africano que está se tornando um dos grandes nomes da ficção científica. O cineasta de quem eu falo é Neil Blomkamp, que despontou em 2009 com Distrito 9. Ele fez uma primeira trilogia muito marcante e ajudou a fortificar a carreira do Charlton Copley, porque o Charlton Copley participou desses 3 primeiros filmes com ele, e logo no Distrito 9 a gente já percebia como esse cara tinha uma visão diferente para ficção científica. Depois de Distrito 9 ele fez Elysium, e depois de Elysium o longa-metragem mais recente dele é Chappie. Nos 3 filmes, além de uma visão, como eu já citei antes, muito inovadora para a ficção científica, ele conseguia nas 3 obras fazer uma crítica social, fazer 3 críticas sociais muito contundentes e muito importantes. Em Distrito 9, ele fez uma crítica muito interessante ao apartheid na África do Sul, seu país de origem. Em Elysium, ele fez uma crítica muito interessante à situação dos refugiados nos Estados Unidos, na fronteira com o México. E já em Chappie, ele mostrou como a criação de um jovem, a criação de uma criança pode moldar a maneira que aquela criança vê o mundo e também, até porque não, o destino daquela criança. Tudo isso são metáforas que são trazidas para a gente através de histórias de robôs, de alienígenas e de outras criaturas mais. Nos últimos anos, o Neil Blomkamp o último projeto que eu vi ele se envolver foi a continuação de Alien 5. No entanto, Ridley Scott, um cara que, na minha opinião, já teve uma visão muito melhor para ficção científica e para cinema, acabou ganhando a oportunidade de dirigir uma continuação e dirigir filmes da franquia Alien. E a gente sabe que virou, né? Alien Covenant e Prometheus. Eu fico pensando, será que de repente não era melhor ter deixado na mão do Neil Blomkamp fazer uma continuação, fazer um Alien 5? O cineasta está um pouco sumido nos últimos tempos. Nos últimos anos, ele acabou dando uma sumida. Eu não sei se isso foi alguma coisa que de repente os grandes nomes de Hollywood, os grandes executivos foram largando ele para escanteio. Realmente não saberia dizer. Mas o certo é que ele começou um projeto por conta própria no YouTube. Ele tem um canal no YouTube
chamado Oat Studios, que é o nome do estúdio dele, o nome da produtora dele, e que nos últimos tempos veio se focando em fazer curtas-metragens de ficção científica e terror / ficção científica. Fiquei sabendo desse projeto dele no início do ano, e eu ainda não tinha sentado para assistir as obras do Oat Studios. E nessa semana eu assisti um filme que muita gente comentou, chamado Zygote. E olha, realmente eu me surpreendi com a qualidade dessa obra. Eu estou muito curioso para ver os outros filmes que ele já lançou, todos curta-metragens. E o que eu posso dizer a respeito especificamente de Zygote? Eu não sei se esse vídeo vai ser um primeiro vídeo de um especial Neil Blomkamp ou um primeiro vídeo do especial Oat Studios, realmente eu não sei dizer. Mas o que eu posso afirmar é que Zygote, em 20 minutos de filme, teve uma trama muito melhor e uma trama que me deixou muito mais preso à tela do que a maioria dos filmes de terror ou os filmes de ficção científica que eu vi nos últimos tempos. A trama é uma trama muito simples. A gente, a princípio, para quem não está acostumado com esse modelo de curta-metragem, pode parecer meio estranho. Mas a história já começa no final. A gente tem só o final de uma trama, como se fosse assim assistirmos a meia hora final de uma obra, de um longa-metragem. Mas mesmo assim, de qualquer maneira, dá para entender muito bem o que está acontecendo, dá para entender muito bem a trama, porque é isso que faz um bom roteiro. Com pouca coisa, tu consegue contar muito. A obra conta com a Dakota Fanning e com o José Pablo Cantillo. O José Pablo Cantillo já tinha participado de outra obra do Blomkamp, ele faz um dos vilões no Chap, e ele ficou bastante conhecido na época do Walking Dead. Ele fez uma das primeiras temporadas de Walking Dead. Vou colocar aí a foto do cara na tela, vocês com certeza conhecem ele. E os dois são os dois únicos atores dessa obra, desse curta-metragem. O filme, ele traz elementos de muitas outras obras conhecidas. Duas aqui que eu posso citar, sem dar muito spoiler, obviamente, é O Enigma de Outro Mundo, do Paul W. Anderson, e Dead Space, um jogo que fez sucesso aí em 2008. Com certeza a gente pode também pegar referências a Alien, referências a Enigma do Outro Mundo, sem dúvida nenhuma, principalmente esse segundo. Os dois estão fugindo dentro dessa instalação e somente no jogo de câmera descobre-se, o espectador consegue entender que algo muito errado aconteceu ali, algo muito terrível aconteceu ali. Em uma parede, vemos as fotos de diferentes membros da tripulação. Com certeza a gente entende que aquelas pessoas estão mortas. Pela maneira que aquelas fotos estão expostas na parede, a gente sabe que aquelas pessoas já estão mortas. Alguma coisa aconteceu ali, alguma coisa atacou aquele local que veio a vitimar aquelas pessoas. Os dois atores principais estão fugindo de alguma coisa e param na cozinha, no refeitório, para descansar. Ali a gente tem um certo diálogo expositivo, mas da maneira que um diálogo expositivo deve ser feito. Eles conversam sobre a situação. A partir daquele diálogo a gente descobre que a Dakota Fanning é um androide, é um ciborgue, um ser artificial. Aí já temos uma grande menção, uma grande referência a Alien, o Oitavo Passageiro. E o comandante dela, interpretado pelo José Pablo, ele tá cego dos dois olhos. E ele comenta a respeito de uma luz que ele via que fazia ele querer se unir ao comandante dele, se unir ao colega dele. E ele sabia que aquela luz não iria ser uma coisa boa, iria levar ele para um destino cruel. Então ele conta isso, a gente vê num breve flashback que ele arrancou os próprios olhos com uma faca para evitar de ser atraído pelaquela luz. Tem certas menções muito interessantes, como por exemplo a Dakota Fanning comentando que ela era um androide que servia para entrar nas minas, então a gente já sabe que é uma instalação mineradora, mais uma menção a Alien, e que ela ia, os androides como ela, assim, parecidos com ela, iam nas minas para saber se os locais eram seguros. Por isso que ela comenta que ela era da classe canário. A gente já pode fazer uma referência com a nossa própria história. No início do século XX, século XIX, na época das minerações, era comum as pessoas levarem canários quando entravam em cavernas para saber se o local era apropriado para o ser humano. Se o canário morresse, sabia-se que naquela caverna poderiam haver gases tóxicos e então eles não entravam naquelas cavernas. Ali no futuro do filme, desse curta, a personagem da Dakota Fanning é de uma classe canária, que ela chama, porque ela tem a mesma função. Os androides da classe dela iam nesses locais saber se era seguro para os mineradores entrarem depois.
E ela comenta que ela é de uma classe inferior, inclusive o comandante manda ela se alimentar, ela diz que não quer, ela quer deixar a comida para ele. Mas ele já mais ou menos sabe que o destino dele não vai ser dos melhores, até porque ele tá cego, ele não vai ter como, talvez, enfrentar o que tá perseguindo eles. Eles resolvem continuar porque percebem que a coisa vem se aproximando, e a maneira que o Blomkamp constrói isso tudo em somente 20 minutos, como eu comentei no início, deixa a gente com gosto de quero mais, porque é muito claro a qualidade da direção desse cara. Ele, pra mim, realmente é um dos melhores diretores da atualidade, é um cara muito jovem, é um cara que eu quero ver muito no cinema ainda, em longas metragens ainda, não somente fazendo os filmes do Old Studios. Quando a criatura se revela, é body horror total. É uma menção direta, como eu já citei, Dead Space, A Enigma do Outro Mundo, The Last of Us. Por quê? O desse Zygote, essa criatura que dá título ao curta, é um monstro feito por todas as vítimas, todas as pessoas que morreram. É um monstro que assimila pessoas. Então ele é uma criatura gigante, né, uma criatura mais ou menos de uns 4 metros de altura, feito por várias partes humanas, vários corpos humanos grudados uns aos outros. E o que é mais, que deixa ele mais perigoso, ele consegue ter a inteligência e as memórias de todas as pessoas, e é comentado inclusive que haviam 100 pessoas naquela base, a Dakota Fanning e o comandante dela são os últimos, então ele é uma criatura feita por 98 pessoas assimiladas e grudadas entre si. Então ele tem a memória e a inteligência dessas 98 pessoas, e as portas da base não conseguem deter ele, porque como as portas funcionam, dão acesso a certas pessoas, a certos membros da equipe, ele tem as mãos de todas essas pessoas nas próprias mãos deles. Então a criatura é inteligente, ela começa a tentar testar a impressão digital das pessoas que fazem parte de seu corpo e tem acesso livre a todas as partes da instalação. E a face da criatura é algo muito bizarro também. Eu não estou dando spoiler, porque se vocês procurarem na internet sobre esse curta, vocês vão ver as fotos do monstro, né? A face dele é formado pelos olhos, das pessoas assimiladas, então é uma face cheia de olhos, uma coisa que causa bastante gastura, causa uma sensação muito estranha na gente. E essa criatura está perseguindo os dois. Vendo alguns vídeos na internet, eu descobri um pouco mais a respeito da trama. Eu descobri que antes do que a gente está vendo na tela, previamente ao início do curta, um meteoro cai na Terra e traz consigo esse brilho. Esse brilho faz com que as pessoas se unam de uma forma grotesca, dando origem assim à criatura, a esse golem formado por corpos humanos. Isso não é apresentado de uma forma tão clara no filme. Eu pesquei isso indo atrás e pesquisando um pouco mais a respeito do roteiro da obra em si. Mas, de qualquer forma, é algo muito inteligente, algo que faz a gente realmente querer saber mais sobre aquela trama. A partir daí a gente tem, até o final do curta, uma perseguição intensa desse ser grotesco atrás dos dois sobreviventes. O que eu posso dizer, eu não vou dar spoiler, realmente eu não quero dar spoiler, vale a pena vocês assistirem, Zygote, tá no YouTube, é de graça. Mas o que eu posso falar sobre essa obra? Quem é fã de terror, quem é fã de ficção científica, fica querendo ver mais e fica querendo ver um longa-metragem daquilo ali, daquela história. Porque, como eu disse, é como se a gente pegasse somente o final de um filme. Como se tu estivesse sentando na sala ou colocando num canal de TV e estivesse pegando somente o final de um filme e ficasse curioso para saber mais a respeito daquela obra. Então essa empreitada do Blomkamp fazendo esses curtas, eu acredito que serve até para instigar os fãs ou até instigar os estúdios a darem carta branca para ele, a darem sinal verde para ele fazer mais filmes. Porque um cineasta com a qualidade que ele tem, para mim, tá há muito tempo sem fazer um longa-metragem. Tá há muito tempo sem trabalhar em um longa-metragem. Esse cara, para mim, poderia fazer um filme a cada 2, 3 anos, que eu com certeza ficaria muito curioso para assistir, porque ele tem uma visão do terror e da ficção científica, principalmente da ficção científica, que na minha opinião, falta em Hollywood. Como eu citei antes o Ridley Scott, quando era jovem, tinha a mesma visão, tinha essa alma na hora de dirigir um filme. E para mim, esses novos cineastas, esse sangue novo na indústria é algo muito necessário.
Como eu citei antes, o Ari Aster, Robert Eggers, mas posso citar outros do subgênero terror, como por exemplo Jordan Peele, o James Wan, são pessoas de pouca idade que estão injetando sangue novo no segmento terror. E assim como estão fazendo com o segmento terror, eu acho que a ficção científica vale muito também, precisa desse novo sangue em Hollywood, assim como outros gêneros também, né? Com certeza. Talvez até gêneros menos comerciais quanto esses dois, mas eu sei que essa visão nova do cinema precisa existir, precisa vir para Hollywood. Para a gente ter sempre coisas novas e, se possível, trazer pessoas do mundo todo, como, por exemplo, né, o próprio Neil Blomkamp, que é da África do Sul. O mundo todo está cheio de gente boa, cheio de gente querendo mostrar as suas histórias. E eu acho que realmente essa empreitada do Blomkamp fazendo isso é algo muito inteligente. O próprio Distrito 9 foi um curta-metragem que ele fez lá em 2005 e que rendeu um longa, né? Então eu espero que outras obras do Walt Studios, tanto o Zygote quanto qualquer outra, venha a se tornar um filme futuramente. As atuações do filme também são excelentes. O José Pablo é um cara que eu tinha visto pouco da atuação dramática dele, mas a Dakota Fanning é uma atriz que a gente já acompanha desde muito novinha, muito criança, e ela tá muito bem na obra. Eles conseguem passar essa sensação de urgência, desespero e esse medo. Então, ela tá muito bem no filme, os dois estão muito bem, mas vale a pena comentar a respeito da atuação dela, porque realmente ela se destaca na obra, né? E o design de produção, que eu não sei quanto foi gasto nesse curta, realmente vou ficar devendo. Talvez, se eu conseguir, eu até coloco aqui num letreiro no vídeo. Mas o filme é muito bem filmado, o cenário é muito bem construído. A criatura, o design da criatura, ela é toda feita por efeitos especiais, mas não fica devendo em nada. Tá um monstro muito bem montado, muito convincente e, como eu disse, é um monstro grotesco que passa uma sensação muito estranha pra gente. Então é isso, pessoal. Quero agradecer a presença de todos. Assistam Zygote, se vocês gostam desse tipo de filme. Eu quero recomendar que vocês assistam as outras obras do Walt Studios e também os longas-metragens do Neil Blomkamp. Lembrando então, para quem não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo com os amigos e com a família, deem like no vídeo, que isso com certeza me ajuda muito. E deixe seus comentários dizendo o que vocês acharam de Zygote e o que vocês acham das outras obras do Neil Blomkamp. Eu quero deixar um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Valeu!